Bem-vindos a mais um Digital Leader Panel no Futurescape 2021 da IDC. Hoje o tema é o Future of Customer and Consumer e connosco temos a Carla Graça, Chief Digital Officer e International Marketing Manager da Vista Alegre Portugal, a Paula Alves, diretora de e-commerce da FNAC, e o João Nunes, Chief Transformation Officer da IPG Media Brands Portugal. Desde já agradeço aos três a participação e os vossos contributos, que serão certamente muito interessantes neste painel. Como sabem também, o Futurescape da IDC tem sempre 10 predictions. Nós não vamos percorrer estas 10 predictions. O que fizemos foi selecionarmos 3 que nos pareceram as mais interessantes e vamos focar a nossa discussão nessas 3. A primeira prediction que selecionamos diz a IDC que em 2021, e portanto já este ano, 65% das organizações terão mudado para uma lógica de digital first nas experiências com os seus clientes. E por isso, aqui o racional é claramente que esta pandemia terá alterado de forma mais ou menos permanente como os clientes e os consumidores procuram, compram, consomem produtos e serviços. A questão é se será mesmo assim. É o primeiro tema que vamos discutir neste painel. A segunda prediction diz que em 2021, também já este ano, 70% das novas aplicações móveis terão enfoque na humanização das experiências digitais. Esta prediction decorre naturalmente da anterior e, portanto, num contexto em que cada vez mais as experiências e a interação será digital, as relações serão também elas mais digitais. Como é que podemos tornar estas relações mais humanas? Será que esta humanização é ou não é um fator crítico de sucesso para as empresas do futuro? E que tipo de humanização, que tipo de empatia é que nós estamos a falar? Será o segundo tema que vamos abordar neste painel. E finalmente, a terceira prediction, esta para 2024, e portanto esta não é já para este ano, diz que as empresas vão disponibilizar mecanismos de fidelização, no fundo para compensar os clientes pela informação que disponibilizam às próprias empresas. Aqui, esta prediction tem muito a ver com o facto da digitalização abrir a porta para um conhecimento muito mais profundo em relação aos clientes. Esse conhecimento decorre da partilha de informação e num contexto de maior concorrência digital, a utilização inteligente desta informação provavelmente poderá fazer a diferença entre aqueles que ganham e os que perdem. Mas, por outro lado, também sabemos que os consumidores estão cada vez mais conscientes da importância e do valor e até talvez do risco dos dados que vão partilhando. E por isso, esta transação de informação que ocorre em paralelo e as suas implicações será o terceiro tema do debate deste painel. Mas eu voltava para a primeira prediction e perguntava à Carla se é efetivamente assim, ou seja, se o digital veio mesmo para ficar, se os hábitos de consumo mudaram definitivamente, ou se porventura existe um cenário em que nós vamos voltar ao antigo normal e vai ser tudo como antes. Eu acredito que não vamos voltar ao cenário anterior, porque com esta pandemia vem-nos trazer novos hábitos. Quem não comprava no canal digital passou a comprar, quem comprava passou a comprar mais. Portanto, há hábitos que foram criados com esta pandemia que acredito que vão permanecer. Agora, o cenário do offline não vai desaparecer. Acredito que o que vai acontecer será um misto de experiência offline-online, em que o próprio canal offline irá ser também digitalizado no sentido de melhorar a customer experience.
o que tem acontecido nos últimos anos é uma transformação digital, sobretudo ao nível dos processos e da área industrial, e agora estamos a ver um maior foco na digitalização, mas focada nas vendas, no marketing e na customer experience. Portanto, o grande desafio que se põe atualmente é como é que vamos tornar essa experiência digital mais humana e mais empática. Portanto, e aqui, para o fazer, vamos precisar do quê? Vamos precisar de dados, mas os dados em si não ajudam a resolver o problema. É aqui que entra a tecnologia, e estamos a falar de tecnologia, não estamos a falar propriamente de ficção científica, estamos a falar, por exemplo, de inteligência artificial, que já existe atualmente, ferramentas que nos ajudam, nós empresas, a atingir esse propósito. Muito bem. Já agora uma outra pergunta. Eu sigo alguns podcasts que têm dito que, em relação também a esta pandemia, podemos assistir no futuro a uma redução do retalho físico, ou seja, do número de lojas que existem na rua, exatamente como resultado desta digitalização das interações. Isso é algo que vocês antecipam também, que daria naturalmente mais peso ao digital, ou acham que não, e que o físico vai continuar a ter o seu papel no futuro? Eu diria que depende de setor para setor, mas de uma forma geral o físico vai permanecer, e porque as pessoas vão querer sempre ir às lojas físicas e verem e testar. Temos é que também melhorar o serviço das lojas físicas com meios digitais, e nós vemos a Amazon e a Alibaba a criarem lojas físicas precisamente com esse propósito, porque é no cruzamento do mundo offline e do online que nós podemos proporcionar a melhor experiência. No caso da Vista Alegre e no segmento de luxo, a interação física vai continuar a ser fundamental. Portanto, não é só um luxo atual ter uma experiência física e ir a uma loja online, não é? Desculpa, uma loja física offline. Mesmo no futuro, as pessoas vão querer experimentar e ir às lojas offline também. Muito bem. O cara a cara não tem preço. Exato. Muito bem. Paula, em relação à FNAC, obviamente a FNAC já tem uma presença digital há muito tempo. Como é que vocês veem este futuro? Ou seja, o que é que está para além agora desta presença digital? O que é que vocês estão a pensar fazer para além da presença digital que já tinham? A Paula, antes de nós começarmos a gravar, estava a partilhar aqui alguns números sobre quanto é que o digital substituiu as perdas no físico. Como é que vocês veem este futuro? Sim, a nível de grupo, o digital substituiu totalmente as perdas do físico, não é? Nós já estávamos a trabalhar neste futuro digital first, portanto esta previsão, quando dizem que é em 2021, ela já estava em curso, mesmo aquilo que o Bruno comentava do desaparecimento das lojas físicas, antes da pandemia já era tema, e já era tema pelas mesmas razões que a Carla evocava, que era, se calhar as lojas físicas deixaram de tratar o cliente como ele gostava de ser tratado, e começou a conhecer novas ferramentas que perceberam que podiam ser melhor servidos do que até então. O que é que, em termos digitais, já estamos a fazer, e vai muito de encontro a esta previsão? O self-checkout em loja, por exemplo, e que depois agora casa muito bem com a pandemia, porque, enfim, no meio desta crise sanitária, como é que eu evito o contacto físico com as outras pessoas? E em França já temos, na aplicação de compras, a possibilidade de escanar o artigo e pagá-lo no telemóvel, no seu próprio telemóvel, e sair da loja com ele.
E vemos também o surgimento, e estamos a acompanhar com muito interesse, embora ainda seja muito incipiente, todo o tema da voz. Também já de forma pioneira, em conjunto com a Google, em França, desenvolvemos uma aplicação de voz para saber se há estoque em loja, saber se a loja está aberta e fazer o traceamento das encomendas. Portanto, e isto a pensar digital primeiro. Portanto, também respondendo um bocadinho a forma como eu vejo as primeiras questões que o Bruno disse, e concordando totalmente com a Carla, os clientes, quando acabar a pandemia, vão estar sedentos da interação humana, mas de uma interação humana que acrescente valor. Eles vão estar à procura da tecnologia para tudo aquilo que não acrescente valor e que não seja preciso um contacto. Portanto, se eu vou à loja e já sei qual é o livro que eu quero, não preciso de aconselhamento, porquê ficar à procura de alguém para me aconselhar ou investir esse tempo nesse aconselhamento. Já se for para pedir aconselhamento e partilhar um bocadinho ideias sobre um livro, quase em modo de tertúlia, já fará muito sentido e vai ser muito valorizado. E lá está, vamos querer sempre combinar o melhor destes dois mundos, colocar os humanos onde é necessária empatia e criação de valor e onde é necessário eliminar fricção, colocar cada vez mais tecnologia. Paulo, eu fazia-lhe uma pergunta também sobre o que é que está por trás desses projetos, ou seja, até que ponto é que as organizações estão ou não estão preparadas para este passo adicional de digitalização? E o que é que isso implica em termos não só da liderança, da visão, mas também das próprias competências internas que porventura as empresas podem não ter hoje, não é? Porque isto aconteceu demasiado depressa. Na FNAC, como é que vocês viveram isto? Ou têm vivido? É engraçado porque é sempre um ecossistema que tem que avançar. Eu estou a pensar numa das coisas que logo a seguir à pandemia também implementámos, foi a possibilidade de pagamento com o cartão FNAC, o cartão de crédito FNAC nas lojas de forma contactless, e era necessário que o nosso parceiro financeiro tivesse isso disponibilizado. Portanto, vai de haver investimento, vai de haver formação nas pessoas naturalmente, mas também vai com a formação dos próprios clientes, que eu acho que às vezes subestimamos ou achamos que o cliente já está muito mais à frente que nós e também não está. Há o famoso exemplo das lojas Amazon Go nos Estados Unidos, que nós ficámos e vem aí uma grande revolução e depois o feedback que tivemos foi que os clientes queriam pagar em dinheiro e não sabiam como. Portanto, há aqui eu diria que o que é mais interessante de observar é como é que nós já estamos a trabalhar para 5 anos, quando o ecossistema ainda está muito no curto prazo. Portanto, é muito de ir fazendo experiências e de insistindo também nas experiências, aprendendo com elas e perceber para onde é que o cliente vai, estar muito à escuta do feedback do cliente e ir acompanhando. E isso com os clientes, também com os nossos colaboradores, também com os nossos parceiros, neste entendimento, porque muitas vezes é difícil validar business cases, sei lá, para a voz, quando se calhar ainda são muito poucos os portugueses que conhecem todo o potencial das colunas de voz e das assistentes de voz, não é? Portanto, é um percurso que se vai fazendo. Uma última pergunta rápida. Vocês alteraram de forma significativa aquilo que era o vosso roadmap de investimento em tecnologia como consequência deste último ano, ou isto já estava mais ou menos planeado naquilo que vocês tinham previsto fazer? Isto já estava mais ou menos planeado, porque, enfim, esses anúncios da morte do retalho físico já vinham há muito tempo e, portanto, o que aconteceu acelerou. Também só dar-vos esta nota sobre a pseudo-morte do retalho físico. Nós, cada vez que abrimos uma nova loja numa região onde não estamos implementados, as vendas online aumentam. Portanto, é de facto uma relação muito simbiótica e não é à toa que a própria Amazon começa o seu plano de expansão físico. Portanto,
1 mais 1 igual a 3, quando se fala de física e de online. Mas aqui, se calhar, já estamos a falar de um propósito da loja física diferente, não é? Já é mais numa lógica de flagship do que propriamente da loja de acesso fácil, não é? Pode ser de showroom e de ponto de conveniência, mas cada vez mais, diria, de ponto de conveniência de aconselhamento. Há muita questão da experimentação, mas acho que também há a questão do encontro de alguém que percebe do produto e que tem as mesmas paixões por livros e tecnologias que eu, e haver essa relação. Muito bem. João, eu se calhar fazia aqui uma pergunta mais aberta, porque o João certamente também tem muitos clientes que vão bater à porta e perguntar o que é que eu faço agora, não é? Ou seja, o mundo mudou completamente e o que é que eu faço agora? Primeiro, eu se calhar organizava a pergunta em duas, não é? Primeiro, que preocupações é que esses clientes trazem? E segundo, quais são as vossas recomendações? Que tipo de aconselhamento, que tipo de guidance é que vocês dão hoje em dia? Bem, antes de mais, Bruno, obrigado pela questão e obrigado também, acima de tudo, pelo convite e pelo convite à minha participação, e queria saudar também aqui as minhas colegas de painel. Essa é uma pergunta que nós poderíamos estar aqui, se calhar, 2 ou 3 horas a respondê-la. Vai depender de setor para setor. Muitos dos problemas que são levantados pelo nosso atual conjunto de clientes foram já referidos aqui pela Carla e pela Paula. Tem sobretudo a ver, dependendo do setor que estamos a falar, tem sobretudo a ver com de que forma é que esse setor, esse vertical, tem organizado o seu supply chain, a sua cadeia de valor, quão eficiente é que ela é para corresponder agora às expectativas e um conjunto de necessidades que foi revista por parte dos clientes, quão dependente está esse setor de canais que efetivamente hoje sofrem uma disrupção tremenda e que não há nada que nós possamos fazer para alterar isso, nomeadamente setores que dependem do canal Horeca, como a Carla também identificou há pouco. Nós temos, dar alguns exemplos, sem referir marcas, mas temos muitos clientes do setor FMCG que dependem sobretudo do canal Horeca para manter a sua sustentabilidade do negócio. O que é que fazemos para substituir? Claro que há situações onde nós podemos equacionar a transferência de parte desse volume de negócios para um modelo D2C, um modelo Direct to Consumer, por exemplo, e apoiar essas marcas na construção de plataformas, com todo o suporte na componente de logística e de procurement e fulfillment das encomendas. Mas em muitos casos não será suficiente. Porque este balanço não é fácil atingir o equilíbrio em determinados setores. Esta compensação que a Paula há pouco falava das vendas no online para a perda que se efetivou no offline, é verdade para setores que têm itens com um ticket médio relativamente elevado. Por exemplo, quando nós estamos a falar de staples como um sumo, um pacote de arroz, uma margarina, é mais complicado. Não é? Portanto, os desafios são muitos. Para muitos dos outros setores, há muitas destas questões que foram efetivamente levantadas aqui, tanto pela Carla como pela Paula. Qual é o papel da loja física? Para que é que serve? Qual é a experiência de consumidor que queremos dar ao meu cliente naquele espaço? Porque que é repensar, e aqui sim fazendo menção, como a Carla muito bem referiu, à necessidade das organizações serem mais empáticas, ou seja, de se colocar efetivamente nos pés do seu consumidor, é entender porque que um consumidor hoje, durante este ano ou nos próximos tempos, vai arriscar sair de casa, vai se expor ao mundo com todos os perigos que hoje em dia andam lá fora. Porque que ele vai arriscar sair de casa? Que função é que ele procura ser executada? E, portanto, como é que nós devemos adotar o espaço físico para o cumprir? Com a particularidade de o aumento da competitividade neste espaço, não é? Cada vez mais
As marcas transitaram para o digital, estão mais digitalizadas, há uma concorrência maior pela atenção do consumidor. De facto, o foco no Customer Experience tem que ser necessariamente grande, porque só assim é que as marcas se vão diferenciar, não é? Então, mais do que pensar no aspecto funcional do espaço físico para cumprir as expectativas do consumidor, é preciso pensar, mas como é que eu as ultrapasso? Como é que eu o surpreendo? Como é que eu faço com que essa experiência valha tão a pena que ele queira, de facto, repetir no futuro? Não é? Portanto, são muitos os desafios e nós tentamos apoiar, de facto, as nossas organizações nestas temáticas, com a adaptação, obviamente, depois das nossas iniciativas e daquilo que nós propomos a endereçar cada um dos passos necessários. Muito bem. E João, se calhar passando para o tema da segunda prediction, portanto, para aquela questão da humanização, porque nós já falámos aqui de várias lógicas e várias utilidades do espaço físico, não é? Uma delas era o aconselhamento, não é? O eu ter alguém que me pode aconselhar na minha compra, mas porventura esse aconselhamento também pode ser feito no digital. E isto é humanizar o digital. Eu lembro-me de falar com a Carla outro dia, ainda antes do dia em que estamos a gravar, e discutíamos se humanizar é pôr uma pessoa atrás do ecrã ou se é outra coisa qualquer, ou seja, se é algo mais subtil em termos da forma como a tramitação e o processo acontecem. Qual é que é a tua visão sobre isso? É só pôr uma cara atrás do ecrã ou não? Não. Claramente isso não é suficiente. Eu acho que vamos muito mais bater na segunda dimensão que referes. A humanização da experiência está muito relacionada com este tema de tornar a organização mais empática, de facto entender muito bem qual é o consumer journey, quais são os pain points dessa journey, de que forma é que eu devo adaptar o meu processo. Muitas vezes até tem a ver com como é que eu devo repensar todo o meu processo de forma a ir de encontro a estas novas expectativas dos consumidores. Não basta, de facto, pôr uma cara atrás do ecrã, nós não acrescentarmos valor com essa presença. Okay? Eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Esta questão de empatia das organizações durante esta crise pandémica foi por demais evidente, sobretudo no nosso mercado. Não é que seja caso único, mas no nosso mercado aconteceu muito. Nós fomos inundados pela nossa televisão, pelos canais de mídia que utilizamos, fomos inundados de mensagens de marcas que nos diziam: percebemos o que é que estás a passar, sabemos o que é que está a ser difícil, aguentem, estamos juntos, etc. Mas, na verdade, na prática, no dia-a-dia, pouco ou nada foi feito para, de facto, alterar a forma como essas organizações operavam, para ir de encontro a um conjunto de expectativas e necessidades do consumidor que, nesta fase, é completamente diferente. Um exemplo muito concreto desta necessidade, às vezes, de arriscar e até poder fazer investimentos que vão contra os rácios financeiros que o nosso shareholder inicialmente obrigava. Uma organização de retalho não pode dizer, vou dar um exemplo genérico, mas não pode dizer a um cliente que nós compreendemos, estamos cá para vos apoiar, estamos cá para vos servir à mesma, e depois dizer que as entregas a casa demoram 2 ou 3 meses, como chegou a acontecer. Não nos vamos esquecer que a Amazon, durante este período, contratou milhares de pessoas adicionais para poder, com o volume acrescido de encomendas, continuar a manter os mesmos SLAs, os mesmos timings de entrega. Portanto, há necessidade, de facto, de repensar a experiência e repensar, de colocar mais empatia, colocar mais humanização na experiência do consumidor. Isso não se faz com uma pessoa, faz com a capacidade da organização entender o que é que está por trás de determinado comportamento do consumidor. O que é que lhe vai na mente, quais são as suas expectativas, quais são os seus medos até. Né? Porque nós vamos ter muitos medos. O que é que eu vou sair à rua? Como é que
vou tocar o quê? Com quem é que me vou cruzar? Estes medos têm que ser pensados. Portanto, a humanização da experiência também passa muito por aí. Em vez de pôr uma pessoa a falar comigo, se eu conseguir, de alguma forma, simplificar o meu processo de checkout, de forma a, em vez de perder 10 minutos, só perder um, isto é a humanização da experiência. Isto é colocar-me nos pés do consumidor, pensar no quais são os bottlenecks, o que é que eu posso melhorar, como é que eu lhe posso facilitar a vida. Muito bem. Carla, como é que a Vista Alegre está a atacar o tema da humanização da experiência? Ou seja, é uma preocupação para vocês também com este potencial aumento do digital? Sim, portanto, ao nível do digital, a marca Vista Alegre, antes da pandemia, já tinha uma forte presença online, porque nós temos 11 lojas online, quer para a Vista Alegre, quer para a Bordal Pinheiro. A humanização, de facto, é um dos grandes desafios que se coloca no canal do digital. Uma das coisas que nós implementamos o ano passado foi a implementação do video chat, com o objetivo de ter o cara a cara e ter alguém que possa fazer um aconselhamento. Por exemplo, uma pessoa que comprou um determinado produto e agora está na dúvida qual é o complemento que fica melhor. Portanto, a assistente pode, cara a cara, não é? Fazer esse apoio. Obviamente que não é o mesmo com uma interação física, porque numa interação física a comunicação nós sabemos que é muito mais do que a comunicação verbal, não é? Para além de que era o que o João estava a dizer, é muito importante nós sermos empáticos, e sermos empáticos é perceber, observar os clientes, ouvir efetivamente o que é que eles nos estão a dizer, compreender, e não só numa etapa de angariação do cliente, mas também na fase do pós-venda. Ou no caso do digital, vamos imaginar um cliente, temos um pico emocional no início, porque está positivo, porque vai comprar uma peça da Vista Alegre, mas depois chega a casa, a encomenda que ele efetuou, e não era exatamente aquilo que ele estava à espera, ou era a cor que era diferente. Portanto, há ali um outro pico emocional, se calhar menos positivo, e as marcas têm que trabalhar também estes pontos emocionais, não só os positivos. Portanto, quando eu compro um carro, tenho um pico emocional elevado, não é? Positivo. Posteriormente, o carro vai dar problemas, vai ter que ir à oficina, portanto, temos um outro pico emocional. Portanto, um dos grandes desafios das marcas, não só da Vista Alegre, é redesenhar toda a customer journey dos clientes, tendo em conta esta abordagem emocional do cliente ao longo da jornada. Muito bem. Eu diria que no espaço físico, nas lojas, há um conjunto de elementos que ajudam também a criar a experiência da marca, não é? Ou seja, a decoração, a música ambiente, as texturas. Exatamente. A pessoa que nos está a atender. Como é que eu substituo toda essa parafernália de sensações quando eu entro numa loja? Porque isto também faz parte desta lógica de humanização, não é? Como é que eu substituo todas estas sensações no espaço digital? Ou é impossível fazê-lo? Eu diria que a experiência humana é a experiência humana e não é substituída na totalidade, mas podemos substituir uma boa parte, e por isso nós podemos fazer o quê? E já temos esse tipo de projetos em curso. Ter showrooms e lojas virtuais em que o cliente navega e vê os produtos, consegue ver uma visão 360 dos produtos, consegue ver os detalhes, pode falar com o assistente e tirar dúvidas. Portanto, temos também projetos de realidade aumentada em curso. Portanto, existe uma série de tecnologias que nós podemos utilizar para humanizar esta experiência, nomeadamente ferramentas de marketing automation, porque nós temos que ser convenientes na nossa comunicação, comunicar de uma forma personalizada e assertiva, mas também empática. Obviamente que o cara a cara
Existem estas ferramentas do videochat, por exemplo, mas não vão substituir a interação que existe numa loja física, como o Bruno estava a dizer muito bem. Existe uma outra envolvência, se calhar existe uma música ambiente, é diferente mexer no produto, e nós somos muito latinos, não é verdade? Nós queremos ver com as mãos. Portanto, é diferente se nós estarmos a ver num ecrã, mesmo que tenhamos um assistente a explicar-nos, do que estar numa loja a ver o produto. E uma coisa que a Paula também disse há pouco, e que é bastante verdade, as próprias lojas físicas ajudam a vender no online. Porque as lojas físicas servem como um showroom, mas também como um ponto de interação e de serviço na área do aconselhamento, etc. Muito bem. Paula, na FNAC, com um track record já também muito relevante em termos de digital, como é que se humaniza a experiência do cliente quando interage no digital com a FNAC? Eu sou tentada a dizer que não é possível transpor totalmente no digital, mas pode ser uma questão da minha geração. Porquê é que eu digo isto? Porque eu vejo a minha filha de 11 anos, portanto, a fazer a transição para a adolescência em casa, isolada das amigas, e ela fala verdadeiramente com as amigas no telemóvel como se estivesse com elas. Portanto, eles se calhar acham que é de facto a mesma coisa pedirem aconselhamento através de videochat do que estar em loja. E acho que temos que acompanhar também o impacto que estes lockdowns estão a ter nestas gerações que vão ser os nossos clientes no futuro. E se calhar eles estão à espera, quando é só para fazer uma pergunta, de ter o chat logo disponível e uma resposta em 2 segundos, ou um assistente através de vídeo, porque no escrito nós não temos, podemos ter, mas não é tão fácil perceber o tom de voz, mesmo no voz não é possível as expressões faciais, entender as expressões faciais, e que às vezes ajudam a mitigar o tom, e portanto o videochat acredito que já se aproxime mais, mas depois as tais componentes da iluminação, da decoração, o cheiro, como é que nós, portanto, mas já vemos a questão dos óculos da realidade aumentada, mas ainda não temos o cheiro, não é? Portanto, acho que ainda deve haver muita coisa para fazer aí, e nós próprios acho que vemos à nossa volta mesmo as experiências em gaming, etc., com os óculos de realidade aumentada, e ainda não vimos uma adesão, mais uma vez, por parte do consumidor, assim, estrondosa. Porque quando eu imaginaria uma utilização da realidade aumentada, dos óculos para ver a 3 dimensões, é justamente na parte da arquitetura, por exemplo. E não vejo essa adesão cliente. Nós também já fizemos experiências de realidade aumentada, sobretudo com a Darty, a marca francesa que temos, que trabalha muito o eletrodoméstico, para o grande eletrodoméstico. Será que este frigorífico fica bem aqui, ou a televisão? E a adesão do consumidor não foi grande. Portanto, não sei até que ponto também podemos estar aqui a falar de uma questão geracional, e dentro do geracional perceber o impacto do Covid naquilo que estes futuros consumidores estarão à espera da tecnologia para os ajudar nestes projetos. Nós estamos como a Vista Alegre, por isso já está em consolidado, vamos experimentar com o videochat em breve, para ver justamente a adesão cliente. Se não for fluido para o cliente, se parecer que nós estamos a obrigar o cliente, faz lá um videochat comigo, eu quero que tenhas um videochat comigo, também não vai funcionar, porque depois colocou-se toda uma questão quase de entrada na intimidade do cliente, não é? Ele está em casa, no sofá, e começa um videochat, vê uma cara de uma pessoa, ele pode achar que ele também me está a ver,
está a ver, eu tenho a casa desarrumada, sei lá eu, ou tenho a miúda aos saltos atrás de mim, ainda em pijama, e isto também pode ser demasiado intrusivo, este videochat até pode ser considerado como demasiado intrusivo, e se calhar eles até só se vão virar para o chat escrito, desde que resolva a questão, tudo bem. De forma, uma das questões que o Bruno evocou foi a contratação massiva da Amazon. Na impossibilidade de fazer contratação massiva em temas como o chat, a utilização de ferramentas de inteligência artificial que ajudem logo a ver se é uma resposta que pode ser imediata ou se exige, de facto, intervenção humana para poder ajudar de forma mais efetiva ao cliente. Muito bem. Paula, se calhar também aproveitava para lhe perguntar, e passando também aqui para a terceira prediction, como é que a FNAC está a lidar com os temas da confidencialidade da informação e até da capitalização da informação, que certamente é maior do que aquela que recolhe quando tem transações físicas, e portanto agora com esta transição para o digital, com este aumento significativo de volume no digital, como é que vocês estão a olhar para este tema da informação? Portanto, aqui em duas dimensões, mais uma vez. Primeira, como tirar partido, como extrair valor dessa informação a mais que eu estou a recolher hoje, e em segundo, se vocês detectam preocupação e resistência por parte dos vossos clientes e como é que estão a lidar com isso? Se calhar começo pela segunda pergunta. Não estamos a detectar resistência por parte dos clientes, embora vejamos que cada vez mais é um tema que surge até no tal documentário do social, ou docodrama do Social Dilemma, não é? De que se não estamos a pagar pelo serviço é porque somos nós o produto. E desse ponto de vista, a FNAC, eu diria que estamos numa situação privilegiada, porque a própria FNAC nasce de um programa de fidelização, em que todos eram aderentes, pagavam uma cota para entrar e aceder aos melhores preços. E continuamos, passado mais de 60 anos, com um programa de fidelização em todos os países onde estamos, e portanto temos muito deste first party data, e nunca os comercializamos, nem demos motivos aos nossos clientes para suspeitarem de tal. E a forma que estamos a utilizar esses dados, sobretudo no online, é justamente através de ferramentas de inteligência artificial conseguir perceber melhor as preferências dos clientes e, com isso, fazer sugestões mais adequadas. Isto também é um processo evolutivo, porque à medida que os clientes se vão identificando quando entram no site e frequentam mais o site, conseguimos percebê-los melhor e a próprios motores de inteligência artificial aprender e conseguir ir produzindo melhores recomendações. Mas enquanto o cliente perceba que, de facto, os seus dados não são moeda de troca para nada e que, de facto, é do seu interesse partilhar dados porque são melhores as recomendações e melhores os serviços que lhes sirvam, melhor. Agora, se houver suspeitas de que não é isso que estão a fazer, como acho que há bastantes marcas, sobretudo redes sociais, que têm aparecido com esse estigma, é natural que comecem todos a fazer ao retal. João, os consumidores entendem que é para benefício deles que partilham os dados e estas informações, ou achas que não entendem e as empresas vão ter mesmo de criar incentivos laterais para essa partilha de informação? Eu acho que não entendem. Eu acho que há uma falta de literacia digital muito gritante, sobretudo no nosso mercado. E há uma falta de awareness em relação a estes temas muito grande por parte
da sociedade em geral. É um tema que ainda permanece circunscrito a algumas esferas ou políticas, ou regulatórias, ou de mais ligados ao tema do high-tech. Mas o consumidor comum ainda não entende o que é feito em relação aos seus dados. Acho que há cada vez mais um awareness generalizado da importância do tema, não há ainda conhecimento sobre o detalhe do tema suficiente para entrarmos em discussões ricas sobre o assunto e, de facto, colocar em causa algumas das organizações que fazem uso, recolha e uso desses dados. O tema da literacia digital é um tema muito importante, de facto, e liga muito com muitas das coisas que já foram ditas também, o papel do digital na experiência, o papel do digital na loja, que tipo de soluções é que devemos adotar ou não. A própria predição da IDC, quando refere que em 2021 65% das organizações vão ter experiência digital first, não é em Portugal, de certeza. Não é em Portugal, porque essa percentagem está longe de ser atingida em Portugal. Portanto, há claramente um tema de literacia digital que nós temos que resolver, enquanto economia, enquanto sociedade. O que eu acho é que qualquer organização hoje tem uma responsabilidade acrescida. Por muito que o consumidor não entenda as especificidades do tema, não entenda que tratamento é feito, como é que os meus dados são recolhidos, como é que eu estou a ver agora um anúncio de uma coisa que falei com o meu amigo há 5 minutos atrás. Por muito que o consumidor não entenda este detalhe, o consumidor sabe que isto é um tema que anda a ser falado. E eu acho que as organizações têm aqui um papel, uma responsabilidade acrescida de demonstrar valores e ética superior, e acho, sinceramente, que isso vai ser um grande fator de diferenciação no futuro. E as organizações, as marcas, têm que assumir muito um papel de educação do consumidor. Já o Ford dizia que, se eu perguntar às pessoas o que é que eles querem um cavalo mais rápido. Nem sempre, e a falta de literacia digital leva a isso, nem sempre nós estamos preparados, nós enquanto espécie humana, estamos preparados para saber qual o melhor passo. E, portanto, muitas vezes precisamos de alguém que demonstre que há um caminho melhor a seguir. E as organizações têm que assumir esse papel e dizer frontalmente: estou a recolher isto, com base nisto que eu estou a recolher, sou capaz de oferecer isto e isto em troca, estás disposto ou não a fazer isso? Isso, no fundo, é uma transação comercial como qualquer outra. Embora, como a Paula referiu, quer dizer, não há transação de um valor monetário, há transação de valor por outra espécie. Mas é uma transação. E as organizações têm que começar a ser transparentes em relação a isso. Muito bem. Carla, esta transação de informação já é mais visível ou ainda acontece muito no background do digital e o cliente acaba por ter pouca noção daquilo que está a acontecer ou até mesmo de como é que essa informação vai ser utilizada? Eu concordo totalmente com o que o João acabou de partilhar. De facto, acho que há uma grande falta de literacia digital por parte do consumidor. Nós vemos, inclusive, quando navegamos nas redes sociais, as pessoas, quando resolvem utilizar um determinado jogo, uma determinada brincadeira, estão a dar os seus dados, tudo e mais alguma coisa, e não têm noção, ou muitas vezes têm, mas não querem saber o resultado final, tipo se eu fosse um animal de estimação, qual seria o animal de estimação que eu seria, e estão dispostos a dar os seus dados simplesmente para isso. Portanto, há uma grande falta de literacia por parte do consumidor. Portanto, não me parece que seja um problema, tipo, por enquanto, urgente em Portugal, não é? Mas cabe às empresas fazer face já a esse desafio e ter essa responsabilidade. No futuro, eu acho que os clientes vão cada vez mais ter conhecimento do que é que se está a passar, mas que vão simultaneamente acabar por dar os seus dados porque vão perceber que isso vai lhes proporcionar um melhor serviço.
Portanto, agora o passo atual era o que o João estava a dizer, é as próprias empresas ajudarem nessa literacia digital e simultaneamente assegurarem a segurança dos dados. Muito bem. Estamos no final do nosso painel. Eu queria voltar a agradecer-vos pela vossa participação e pelos inputs que foram certamente muito interessantes. Queria também agradecer a quem nos esteve a acompanhar e dizer que hoje às 14h o Futurescape vai continuar com o tema Future of Trust, que tem tudo a ver com a informação que estávamos e a partilha de informação que estávamos aqui a discutir. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.